convocatoria. Vamos coñecer con maior detalle os bases do concurso. Então, convito a Isabel Roger, que é a directora da Secretariado Conjunto, e tamén a súa asistente, e Alexandre, o Fernando Xofre e Alexandra López. Então, eles quatro vão explicar, querem falar desde o seu cadeirão. Sim, a Isabel tem um atril, se quer falar aqui. Se eu estava a procurar, sim, isto, obrigada. Então, bom dia a todas as pessoas. Como falava a Letícia, vamos começar esta primeira sessão com a apresentação desta primeira convocatória de projetos. Se estão inscritos no boletim SUDOE, no newsletter, provavelmente receberam ontem a informação de que a convocatória já fora publicada, um evento que todo mundo estava a esperar, e hoje vamos fazer todo o possível para apresentar os principais informações desta convocatória. E então, em base a estas palestras e apresentações, vão descobrir as diferentes fases que devem respeitar para apresentar seu projeto antes do 31 de março de 2023. Então, sou eu que vou começar. Então, a primeira convocatória fora publicada o 24 de janeiro. Já está disponível no site web. E, além do texto oficial da convocatória, vão encontrar outros documentos muito úteis, fundamentais, que devem encher para apresentar a sua candidatura. Primeiro temos o kit da convocatória, onde encontrarão a proposta do projeto. Esse é o documento que devem apresentar nesta primeira etapa, com os documentos administrativos que serão solicitados, e outro pacote que é para uma segunda fase, e espero que a maior parte das senhorias passem a segunda parte, que seria o formulário a modelo de candidatura que devem encher, e o plano financeiro, que vai falar o Fernando, a justificação desse plano financeiro, o modelo de acordo de colaboração entre parceiros que devem apresentar nessa segunda fase, e o que mais no segundo pacote? A autoavaliação no que diz respeito às subvenções de Estado, a avaliação de mínimos, e isto tudo vamos falar hoje, e espero que hoje fiquem com as ideias muito claras. Logo temos um outro documento fundamental, que seria o Guia SUDOE. É o guia que apresenta o funcionamento do programa, dos projetos e das normas, as regras do programa, o regulamento, que é uma condição que devemos conhecer, fundamental, antes mesmo de começar a preparar a candidatura. Esses documentos estão em espanhol, francês e português, e eu convido as senhorias a os descarregar, a ler os documentos e a guardar estes documentos, porque são muito valiosos, e é o suporte para desenvolver a sua candidatura. Então, a convocatória de projetos. Temos duas fases no SUDOE. A primeira seria a proposta de projeto, é uma forma de apresentação geral, mas desenvolvida ao seu projeto, e logo, se dessa apresentação passam para uma segunda fase, deverão encher o modelo completo da candidatura. Estas duas fases são concorrentes, então, se são autorizados a passar a segunda fase, o contador passará a zero. Isto é, que serão avaliados mais uma vez desde o começo, desde zero, ex nihilo, como se não houvesse uma primeira fase, uma nova avaliação completa. Então, o que propomos aqui é um calendário, uma agenda temporária. A convocatória foi apresentada o dia 24 de janeiro. E que diferença há entre difusão e apertura? A apertura é quando o aplicativo SUDOE estará disponível para começar a encher os formulários da candidatura, e a
aplicativo estará aberto desde 1 a 31 de março. Se já trabalharam no período 2014-2020, já conhecem a ferramenta ISUDOI, a aplicação informática está baseada neste período na mesma arquitetura, mas é novidosa, é mais ergonómica, conhecemos um bocado melhor. Estamos num novo período que faz que todos os ficheiros fossem revisados e por isso apenas estará aberta desde 1 de março. E logo, dependendo do número de candidaturas que vamos receber, vamos precisar 3, 4, 5 meses para a instrução do projeto. Então, dependendo dos resultados desta fase. Então, em 2015 recebemos 495 candidaturas de projetos, isto é muito, porque devemos instruir cada uma delas. E 495 candidaturas é muito tempo. Então, se conseguimos chegar a esta cifra, devemos modificar o calendário, revisar o calendário. Então, dependendo do número de candidaturas, essa segunda fase começará através do mês de julho para apresentar sua candidatura final no mês de outubro. E o que queremos nós, do que nós gostávamos, por razões internas de gestão do programa e pela norma INE mais 3, que apresentará o Fernando, seus projetos deveriam começar 1 de janeiro de 2024. Essa será a primeira data destacada que devem recordar. O início da fase de execução do projeto, 1 de janeiro de 2024. Ontem falamos disto. A convocatória são 48 milhões de euros. Estavam todos os documentos que foram distribuídos. A área elegível seria todo o sudoeste europeu. Já falamos disto ontem. E eu não vou repetir todas as coisas que já falamos ontem. Então vou passar aos seguintes temas que são fundamentais. E também vamos falar dos beneficiários potenciais elegíveis. Todas as categorias são elegíveis e aqui será a Clarice, a minha colega, que vai apresentar a forma em que podem se inscrever no ISUDOIS, na ferramenta, e uma vez registrada a sua entidade, devem se classificar através de uma das tipologias. São as mesmas do que no período 2014-2020, então para vocês não é uma coisa nova, vocês já conhecem, e globalmente as normas, o regulamento do 2021-2027 são quase todas as mesmas do que no período anterior, e não houve muitas mudanças. E essas mudanças, quando há, são mudanças para simplificar um bocado mais. E agora ofereço a palavra aos meus colegas para poder apresentar os diferentes pontos. Bonjour a tous, bom dia, buenos dias. Bom dia a todas as pessoas. Então, eu vou apresentar o ISUDOI 2021-2027. E como falava a colega Isabel, cada programa tem a sua própria plataforma informática, e para aquelas pessoas que já conheciam a plataforma do período 2014-2020 já conhecem o seu funcionamento. Aqui para 2021-2027 temos uma nova plataforma, mas está baseada na do 14-20. A configuração dos módulos é a mesma, mas é muito mais ergonómica e a usabilidade é mais simples. Quando falamos de uma nova plataforma, isto também envolve uma nova base de dados. Então, sim, então a apresentação. Então, para respeitar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é possível transferir os dados do programa 2014-2020 para a base de dados do período 2021-2027. E por isto que estamos obrigados a registrar a sua entidade através do registro de entidades. E como falava a Isabel, para o período 2021-2027 vai ser aberto em 1 de março, mas o registro das entidades estará aberto com antecedência para vocês poderem registrar suas entidades respectivas e ser aprovadas.
no mês de janeiro estará disponível. Então, quem que se pode registrar? Qualquer entidade que quer se registrar para uma convocatória de projetos. Isto pode ser uma convocatória de projetos que se abre no mês de março ou no futuro, mas a ideia é que as entidades, as diferentes autarquias, estejam registradas, validadas para toda a programação. Este documento, o formulário, está disponível para todas as pessoas. Devem escrever o NIE, os dados que são solicitados, dados estão registrados, aparecerá a sua entidade, a sua autarquia, e não deverão encher todos os dados novamente. Nesta programação há uma especialidade, há duas partes para a entidade. Temos a entidade mãe ou matriz e logo as unidades funcionais desta entidade matriz. A entidade matriz será aquela que responde ao NIF, ao número de inscrição fiscal, o SIRET para a França e a documentação, a identificação correspondente para Portugal. Então, depois temos uma universidade será entidade matriz nível A e logo as faculdades serão no nível 2 e depois os departamentos universitários estarão no nível 3. E essas seriam as entidades funcionárias. E aqui podemos ver isto no esquema. Aqui temos aqui no nível superior a entidade mãe, que seria a matriz, que seria a universidade, nível 1. Por baixo desta entidade temos as entidades funcionais de nível 2, que dependem dessa entidade matriz, e estas seriam as faculdades, nível 2, e por baixo das faculdades temos laboratórios, departamentos universitários que dependem das faculdades e que seria a unidade funcional nível 3. O registro de entidades será validado pelo Secretariado Conjunto. Portanto, é importante respeitar o organigrama para perceber bem a sua organização. E devemos também respeitar a lei de limitação da participação de entidades, que será apresentada pelo Alexandre. Então, como eu falava, quando a entidade for validada, podemos apresentar as entidades com o mesmo código SUDOE para todos os documentos. Uma outra vantagem do período 2021-27 é que os dados validados da entidade matriz, que são comuns também para aquelas entidades funcionais, também aparecem no registro das unidades funcionais. Por exemplo, é registrada uma universidade, é adoptada ou aceitada pelo Secretariado Conjunto, e logo uma faculdade que também quer se registrar, há uma série de dados que não deve volver a encher. O responsável legal da entidade são dados comuns. Isto permite ganhar tempo e para nós evitar uma dupla verificação se esta for controlada anteriormente. Então, se perceberam bem este conceito de entidade mãe, matriz e funcional, vamos fazer um pequenino quiz de perguntas e respostas através da plataforma menti.com, através de um código que eu vou dizer para vocês. Se podem apresentar o quiz. Então, o código será 35483919. Então, não sei se já ligaram para o Menti. Vamos ver no ecrã. Ainda restam 6 segundos. 1, 0. Então, finalizou o tempo. E temos as respostas. Então, conseguiram ligar, entrar no site? Acho que há um problema de conexão. O Wi-Fi não está a funcionar. Então, a resposta seria: sou uma Câmara Municipal. Então, eu sou unidade matriz ou funcional. Então, a Câmara Municipal seria a entidade matriz. Seria uma entidade funcional se seria um departamento dentro da Câmara Municipal. Segunda pergunta seria: sou um laboratório e dependo de uma faculdade. Como é
O que seria uma entidade matriz, uma unidade funcional nível 2, unidade funcional nível 3? Qual das três? Então, eu vou responder eu própria. Então, o laboratório que depende de uma faculdade seria uma unidade funcional de nível 3, porque, como já falamos, através do esquema, o laboratório depende da faculdade e a faculdade depende da universidade. Portanto, o laboratório será unidade funcional nível 3. Então, agora, falando da candidatura, já falou a Isabel disto, temos um formulário disponível online no site e temos o formulário de candidatura baseado no programa 2014-2020 e que está homogeneizado com a Interact, de forma que toda a informação for homogénea. Logo temos documentos anexos, mas isto depende se estamos na primeira ou segunda fase. Isto tudo está online, vocês já podem verificar. Também reduzimos prazos e simplificamos o formulário da primeira fase. Por outro lado, a assinatura eletrónica também permite reduzir os prazos para não ter que esperar a encher o documento em papel com assinatura manual. Então, a assinatura eletrónica é um grande avanço e esperamos que as entidades possam utilizar isto para ganhar tempo. E logo temos o registro de entidades. Então, uma vez que o Secretariado Conjunto valida o registro de entidades, uma vez que vocês entram para encher o seu formulário, já estão pré-gravados, pré-registrados os seus dados, não terão que encher todos os campos correspondentes. O Secretariado Técnico também está disponível para dar suporte técnico. Teremos webinários no mês de fevereiro e também enviaremos guias explicativos e agora passo a palavra ao meu colega Alexandre para continuar com a apresentação. Bonjour à tous, merci Clarisse. Donc, bonjour à tous, bom dia, buenos dias. Bom dia e obrigado, Clarice. Então, uma vez que vocês já apresentem seu projeto, que já fiquem familiarizados com o aplicativo, Terrible période. vou explicar o que se passa com o projeto. Então, temos esse período que é como um buraco preto entre as duas faces, o que se passa, o que corre. Então, como vamos processar seus projetos, mas sempre de uma forma benevolente. Mas há uma fase que nós chamamos o ciclo de instrução e então temos diferentes fases, não precisam recordar isto, mas apenas lembrem aquelas coisas que devem fazer para superar cada uma das fases, porque se falha numa fase, o seu projeto pode ficar desqualificado. A primeira fase seria verificar que as entidades respeitaram corretamente os critérios de limitação de candidaturas. Então, vou explicar isto em detalhe. Primeira fase, respeitar a limitação de candidaturas. Se esse critério não for respeitado, essa entidade podia ficar excluída e isto, por vezes, pode produzir uma não elegibilidade para seu projeto. E isto é uma grande frustração. Então, é um critério muito importante e devemos respeitar. A limitação. Segunda fase seria a admissão administrativa do projeto. Então, isto é um conceito muito formal, não é complexo. E logo passamos ao fundo do projeto, os conteúdos com os critérios de elegibilidade. E aí é que devemos verificar que os critérios de elegibilidade são respeitados. Vamos verificar isto. Se esta terceira fase for superada, passamos à avaliação do projeto. Então, falamos que isto era uma co-instrução entre as diferentes autoridades do programa. Então, temos uns critérios de avaliação que devemos superar. Isto leva para uma nota de avaliação. E se a nota é suficiente, então passa para a seguinte fase. Portanto, vamos analisar os critérios de limitação de participação de entidades. Há uma limitação na participação das entidades, ou surpresa, mas
Isto é simples de perceber. O princípio seria que uma entidade pode participar como máximo em 3 projetos diferentes. Mas, por outro lado, apenas pode ser chefe de linha de um projeto. Uma entidade que é chefe de linha de um projeto e é beneficiária de outros 2 projetos, o esquema que temos à direita, em que a entidade é beneficiária de 3 projetos. Então, o que é isto? O que falava a Clarice. Esta é a base na que se assenta isto todo. Seria o NIF para Espanha, o NIPC para Portugal, o CIRET para a França. Partimos deste número como base, mas há possibilidade, porque temos, se há umas outras entidades dependentes, como falava a Clarice, também é possível apresentar a candidatura através do código dessa entidade dependente, se for pertinente. Portanto, primeiro recebemos os projetos, fazemos uma filtragem primeira através do CIRET, NIF ou NIPC, e para ver se essas entidades não estão envolvidas em demasiados projetos, e já temos uma ideia. Mas se encontramos que uma entidade está envolvida em mais de 3 projetos, ou mais de 1 mais 2 projetos, quando essa entidade for a chefe de fila, então não excluímos diretamente o projeto, mas observamos se há qualquer erro, se há uma entidade dependente que não fora declarada no lugar da matriz, e é ali que falamos com o chefe de fila do projeto para ele explicar e justificar esta situação. E isto leva a tomar uma conclusão. Então podemos resolver este problema e o projeto avança nas fases, ou se calhar verificamos que esta entidade fica envolvida em mais de 3 candidaturas, verificamos isto nos obriga a excluir o projeto. E então, vamos fazer isto no que diz respeito aos últimos projetos apresentados. Isto é, vamos pegar nos projetos de forma cronológica, segundo os tempos de apresentação na plataforma. Será os últimos apresentados aqueles excluídos. Então, logo de passar a primeira filtragem e de verificar que todas as entidades presentes no projeto estão autorizadas, verificamos os critérios de admisibilidade, admissão de projeto. Eu não vou desenvolver isto muito, porque temos 8 critérios de admisibilidade, e podem verificar isto no próprio texto da convocatória, mas eu vou falar que alguns destes critérios são excluintes automaticamente. Por colocar um caso, um critério simples: a apresentação do projeto não se fez dentro dos prazos, então automaticamente esse projeto será excluído. Mas temos outros projetos ou temos outros critérios que podem ser corrigidos. Há um critério de língua, então podemos ver que pode ser excluinte, mas autoriza mesmo um prazo para a sua correção. E temos outros critérios que são corrigíveis, com prazos oficiais que permitem reparar os erros. E, por exemplo, se temos um critério excluinte que não fica incluído, mas para os critérios corrigíveis temos 20 dias naturais para corrigir ou mesmo acrescentar detalhes, explicações, e será o chefe de fila que será o interlocutor com o secretariado conjunto. Será ele que deverá apresentar as correções dentro do prazo de 20 dias depois de ser notificado do erro. E a partir dessa notificação do erro, começamos a contar 20 dias. O critério número 5, que seria o da língua de apresentação do projeto, o projeto deve ser apresentado em todas as línguas dos parceiros de projeto, francês, espanhol, português, e devemos apresentar essa proposta de projeto, pelo menos na língua do chefe de fila, dentro dos prazos do calendário, isto é, até 31 de março. E a partir de 31 de março tem 7 dias para apresentar as novas traduções. Isto é algo novo no que diz respeito ao período anterior, e achamos que isto é útil porque foram excluídas algumas candidaturas por não ter traduzido a proposta, e um conselho para respeitar a admisibilidade:
devem intentar identificar a pessoa que vai assinar, e porque essa será a pessoa que essa pessoa que vai assinar é pessoa competente, e demonstrar também que essa pessoa também está validada legalmente para representar mesmo juridicamente a entidade. Outros aspectos destes critérios de admissibilidade, já falei, 7 dias mais de prazo, passado 31 de março, para fazer a tradução da sua apresentação de projeto nos outros 2 idiomas, diferentes ao do chefe de fila, e relativamente à assinatura eletrónica, essa declaração de responsabilidade e compromissos se faz através de assinatura eletrónica. Esta assinatura eletrónica permite verificar as funções dessa pessoa que vai assinar, então com isso já não será preciso mesmo acrescentar o documento em papel. Isto é algo novidoso no que diz respeito ao período anterior. E acho que isto pode simplificar as coisas e desejamos que seja assim. E agora, mais em detalhe, não vou desenvolver os critérios de elegibilidade, porque o Christophe vai falar disto e fica muito claro no texto da convocatória, mas lembrem sempre, temos 2 tipos de critérios de elegibilidade para os projetos. Então, analisem isto bem, temos objetivos específicos e dentro dos objetivos específicos dependem os critérios. Critérios sobre tipos de projetos. Temos atividades que podem ser proibidas ou obrigatórias para projetos. E isso nos leva para essas linhas de distinção com outros programas, como no que diz respeito a âmbitos marítimos. No sul do UE, por exemplo, não nos envolvemos com o marítimo, nos aspectos marítimos, porque isto depende de outros programas. Essa é a linha da distinção. Um outro critério de elegibilidade seria o tipo de ator. Temos diferentes tipos de atores ou parceiros que deverão estar presentes obrigatoriamente dependendo do projeto, como ONGs, associações, instituições públicas, dependendo do seu objetivo específico. E isto devem verificar com muita atenção, porque é um risco corrente de que se produza um rejeitamento. E logo temos os critérios de avaliação. Se o seu projeto já passou por outras avaliações prévias, chega à fase de co-instrução, autoridades nacionais, autoridades de gestão. Então, podem ver aqui os critérios no ecrã. Temos 4 critérios para esta primeira fase e se são superados os critérios, nesta fase haverá logo 6 critérios de co-instrução. Então, serão acrescentados mais outros 2 critérios de avaliação. Temos uma nota, uma avaliação máxima e o objetivo é chegar a uma nota de 100. Cada avaliador vai avaliar cada critério entre 0 e 5 pontos e logo são acrescentadas as avaliações de cada avaliador, logo se aplica um coeficiente de ponderação para obter, dependendo dessa ponderação que atribuímos a cada critério, uma nota. Por exemplo, se temos um 5 para o critério que se chama a pertinência do projeto, um 5 relativamente à média, será convertido e dará um resultado de 30. E com isto tudo temos uma nota de 100 para o projeto. E a partir daí é que classificamos diferentes projetos em função dos objetivos específicos. A nota que se obtém será relativamente a 100, X em função a 100, então será comunicado aos parceiros do projeto. Se a nota do projeto supera a nota de 50, será aceitado o projeto, mas se o projeto não supera 50, não poderá passar à segunda fase e não será retido. Então, apenas retemos os projetos que superam a nota de 50. Logo classificamos, catalogamos, começamos com o projeto que tem a avaliação mais alta até aquele que tem a avaliação mais baixa, sempre por cima da nota de 50, e a partir daí fazemos uma seleção. Deste pacote de projetos, retemos os projetos, isto é engenharia financeira,
ficamos com os projetos que nos permitem chegar ao duplo do FEDER disponível para cada objetivo específico. Isto é, se temos um projeto que faz que superemos o duplo, ficamos lá, não continuamos aí. É possível que não consigamos o valor duplo do FEDER porque não há objetivos específicos ou porque esses objetivos específicos não obtiveram grandes notas, estão por baixo de 50. Se não conseguimos o duplo do FEDER, passamos a outros objetivos específicos referindo-nos a uma classificação geral, porque relativamente à classificação por objetivos específicos, estabelecemos uma classificação geral com todos esses objetivos conjuntamente. E aí que colocaremos diferentes projetos, dependendo de como for presentados nessa classificação geral, de forma que podamos autorizar o duplo da FEDER global para a convocatória. Os 4 critérios de avaliação para dar uma ideia. Sobre la presentación de los proyectos, cómo intentar conseguir las mejores notas para cada criterio. Así que, en primer lugar, tenemos el criterio de Então, estabelecemos o critério de pertinência de projeto. A ideia é que o projeto identificou um problema que existe, que é real, e a partir de aí responde e a partir daí é que responde acaso seu projeto a uma necessidade. Também devemos ter um diálogo entre os objetivos do programa e objetivos do projeto. Estabelecer este vínculo, aqui, a saber como o projeto contribui aos objetivos, como é que o projeto contribui aos objetivos e aos indicadores do programa. Também temos uma noção de capitalização que foi evocada ontem, e aqui é que nós vamos colocar a pergunta. O projeto utiliza práticas já existentes, porque já vimos exemplos de capitalização, vimos diferentes questões. Então, estas questões estão todas envolvidas dentro do critério de avaliação de pertinência do projeto. E então, eu vou indicar as diferentes secções do formulário de candidatura. Para nós será útil para conseguir informações de forma que podamos atribuir uma nota para o projeto. As diferentes secções da parte B. E quando tiver um formulário de candidatura, vão poder ler isto e peço acrescentem as informações para responder o melhor possível a todas as perguntas que podamos colocar. Logo temos um outro critério que tem a ver com o valor acrescentado da cooperação. E isto por quê? Porque há uma cooperação. Por que é importante cooperação para este tema específico? Porque o resultado e os objetivos são alcançados melhor cooperando e não sós. Pois isto é para demonstrar a importância da cooperação, para tratar o tema envolvido. Pode ser isto para temas, atividades, mesmo para os parceiros. Isto é, a cooperação pode oferecer um benefício para parceiros porque são complementários, competentes na sua área. Isto são todos os critérios que vamos observar. E logo temos a lógica de intervenção do projeto, que continua a ser a coerência do projeto. Então, acaso é que é possível a lógica de intervenção? Isto é, o caminho mental que sigue o projeto é coerente, é realista, acaso? Então, qual vai ser também o impacto das realizações? E então, no formulário da candidatura, vamos ver quanto é que vai alcançar, qual será o impacto na sociedade, nas empresas, nas autoridades públicas, acaso isto será aplicado e, mais especificamente, acaso isto vai ser refletido de forma teórica sobre o papel. Quanto mais impacto tenha, será mais interessante para nós. E logo temos uma outra parte, a contribuição sobre os princípios horizontais, que vamos ver mais tarde com a Alexandra. Princípios horizontais para toda a União Europeia. E, finalmente, a pertinência do partenariado, da parceria. A parceria envolve uma obrigação com os critérios de elegibilidade, mas também temos também uma parte subjetiva que alcançamos aqui na composição da parceria. Vocês respeitam todos os critérios de presença
parceiras e parceiros, mas acaso são competentes todos eles? Então, em alguns territórios, estamos a falar de um tema, os fogos, incêndios florestais, e acaso tem parceiros que serão competentes nestes territórios, competentes a nível legal, acaso a parceria será equilibrada para representar de forma mais balançada o território sudão? Então, todas estas perguntas serão envolvidas, tidas em conta para colocar uma nota ao critério de pertinência da parceria. E agora passo a palavra ao meu colega Fernando para explicar os primeiros aspectos financeiros das candidaturas. Obrigado. Bem, eu queria inicialmente contextualizar o assunto financeiro, que eu sou responsável da área financeira do Secretariado Conjunto. Podemos falar primeiramente das candidaturas de projetos e, de outra parte, falamos ontem também da elegibilidade da despesa. Então, nesta fase da candidatura, eu vou referir simplesmente umas pequenas ideias sobre os aspectos ligados à candidatura do projeto. Tem uma outra sessão, a última da manhã, onde já vamos falar mais de despesas, elegibilidade, etc. Na candidatura de projetos, como sabem, tem duas fases da candidatura, a primeira e a segunda fase. E na primeira fase pedimos um nível de informação diferente do que na segunda fase. Então, a maior parte dos que estão aqui representam entidades que vão se apresentar na primeira fase. E eu acho que o básico é que, desde o ponto de vista financeiro, não pedimos praticamente nenhuma informação. Simplesmente pedimos que nos digam, para cada um dos beneficiários que está dentro de cada um dos projetos, qual é o custo que vocês entendem que seria subvencionável ou elegível para o conjunto do projeto. Simplesmente pedimos isso, um dado para cada beneficiário do projeto. E pronto, só isso. De uma parte pode parecer simples, mas de outra parte vocês têm que fazer uma reflexão séria sobre qual vai ser o custo realmente para que esse projeto seja viável. A parte positiva é que não tem que preencher muita informação, mas a parte negativa é que atrás desse pequeno número se escondem muitas coisas que vocês devem avançar muito nessa contextualização do projeto, do que vocês entendem que vai ter esse custo. Então, assim seria melhor. Estou a falar disto porque parece que tem aqui uma pequena pedra no caminho, que esse valor, esse montante que vocês dizem que vai ser um valor X para cada beneficiário, quando esse X, que felizmente tem a sorte de passar para a segunda fase, esse X não vai poder ser aumentado. O orçamento conjunto do projeto total máximo já sai dessa primeira fase, não pode ser alterado. Então, isto obriga a que vocês pensem quanto vai custar esse projeto. Quanto à segunda fase, aí vamos já precisar de mais informações. Ainda não falamos em elegibilidade na segunda fase. Isso é só depois. Isso já quando estiver aprovado e estiver em fase de execução. Mas aqui vão ter que diferenciar qual é o plano financeiro de cada beneficiário, como é distribuído por categoria de despesa, e também que nos digam qual é o montante por cada um dentro do projeto, de uma forma especificada. E damos uma margem de flexibilidade. Se o plano financeiro da primeira fase é X e, por exemplo, um beneficiário tem um orçamento de 150 mil euros, pode acontecer que na segunda fase, quando já tenham detalhadas todas essas informações, chegam à conclusão de que esse plano financeiro desse beneficiário não deve ser 150 mil, mais 200 mil. Isto pode ser feito na segunda fase, mas em detrimento que um outro beneficiário tenha um orçamento inferior para se ajustar a essa diferença relativamente ao primeiro beneficiário que aumentou a verba dele. Portanto, é muito importante que pensem nas atividades, no que cada um vai fazer para fixar um orçamento máximo
para que o projeto no qual tem que ser financiado. Tem que dizer também que não tem um montante máximo, um valor máximo ou mínimo por projeto. Um projeto pode ter de um valor de 1 milhão de euros, pois pode ser sim, por que não? Mas também pode ser de 2 ou de 3, ou do que o projeto achar conveniente. Não é relevante. Simplesmente, as regras do jogo são essas que eu estou a explicar agora. E na segunda fase, tem um documento muito importante, que é a fundamentação do plano financeiro, onde tem que detalhar as despesas previstas por cada uma das categorias de despesa. E isto já explicaremos mais na próxima sessão, porque isto sí que vai dar mais trabalho. A taxa de cofinanciamento vai ser os 75% do projeto. Só em algum caso que pode ser que não, né? Mas pode acontecer que a taxa de cofinanciamento tenha que ser superior do que indicam os regulamentos financeiros e comunitários, mas normalmente, praticamente os 100% dos beneficiários, cada um deles, independente da natureza jurídica, será os 75%. Quero ver o slide no qual estou agora, que não consigo ver. Obrigada. No que diz respeito de alguns limites financeiros que tem que ter em conta desde a primeira fase do projeto, é o orçamento por beneficiário. Um beneficiário normal tem que ter como mínimo 100 mil euros. Com normal, quero dizer usual, né? Comum, porque todos são normais, são 100 mil euros. Com alguma exceção, que as empresas privadas têm que ter um orçamento mínimo de 20 mil e não de 100 mil. As empresas privadas com ânimo de lucro. E para beneficiários do OE45, que são quem se incorpora pela primeira vez no programa, entendemos que é conveniente que o orçamento mínimo, neste caso, seja inferior, que em vez de ser 100 mil euros, seja de 50 mil euros. Isto é que vocês têm que levar em consideração, cada um dos beneficiários. Para despesas de pessoal, mesmo que isto já tenha a ver com a segunda fase, o orçamento máximo por beneficiário não pode superar os 50%. Esta é uma norma que já existia no programa 1420 e como achamos que isso funcionou bem, mantemos esta norma para o 21-27, 50% de orçamento para pessoal, no máximo, para os custos de pessoal. Para o GT transversal, que abrange a gestão e acompanhamento do projeto, o orçamento máximo será de 15% do orçamento. Pode ser menor, é claro. Tem umas despesas de preparação, que até agora era financiado a um custo real, eram declarados e depois eram pagos, mas fizemos uma análise desses custos de preparação durante o programa 1420 e chegamos à conclusão que vamos dar um custo de preparação, vai ser um valor cheio, vocês não precisam explicar em que vocês vão utilizar, que vai ser de 12.500 euros por projeto. Imagino que tem que colocar essa distribuição, né? Na segunda fase vai ficar já selecionado, mas esse valor de 12.500 euros a dividir entre os beneficiários que serão declarados para a autoridade contábil para que paguem para vocês esse FEDER correspondente para essas despesas de preparação. Era isto um bocadinho o que eu queria referir para vocês relativamente a esta parte financeira e já mais na frente durante a manhã falaremos de uma forma mais concreta sobre as despesas elegíveis e tudo mais. Dou já a minha palavra à minha colega Alexandra. Buenos dias, bonjour. Para finalizar a sessão, vamos então falar das modificações entre fases. Com certeza que todos vocês já pensaram que, e se necessito modificar alguma coisa na minha candidatura entre ambas as fases? O que é possível modificar? No fundo, é possível modificar
três situações. A primeira delas são as modificações na parceria. Quais são as modificações que são permitidas entre uma fase e a outra? Ora, uma norma geral e que realmente não pode ser modificada é que o beneficiário principal não pode ser modificado entre as fases. Caso contrário, o projeto é não elegível. Esse realmente é obrigatório que se mantenha fixo entre as fases. Dependendo depois da constituição da parceria, há possibilidade de uma ou duas modificações. Se uma parceria está composta por menos de 4 beneficiários, não se admitirão, neste caso, modificações na parceria, ou seja, entrada e saída de beneficiários. Numa parceria composta entre 4 e 6 beneficiários incluídos, é possível realizar uma modificação na parceria. E, por último, numa parceria composta por 7 ou mais, serão possível realizar, então, 2 modificações. E vocês devem se estar a perguntar o que é que vocês entendem por modificações. Ora, por modificações entendemos sempre ou a supressão ou a inclusão do novo beneficiário, ou seja, ou a substituição, inclusive. Se é uma substituição, é uma modificação. Se é a entrada unicamente de um novo beneficiário, seria uma modificação. Ou a saída, sem obrigatoriamente ter a entrada de um novo beneficiário, é considerado também uma modificação. E estas são as modificações permitidas, ou não, dependendo dos casos, entre ambas as fases numa parceria de projeto. Outra das modificações que podem ocorrer entre ambas as fases são as modificações do calendário. Na primeira fase da candidatura é pedido à parceria, ao projeto, que indique o número total de meses de duração do projeto. Esse número total não poderá ser modificado na segunda fase, ou seja, por exemplo, se vocês indicaram o período máximo que está estabelecido na convocatória, que são os 36 meses, na segunda fase deverá manter-se esses 36 meses. O único que poderá variar é a data de início ou de fim do projeto. Tal como indicou a Isabela há pouco, está previsto que os projetos os projetos aprovados iniciem em janeiro de 2024, mas se por algum motivo houver a alteração indicada pelo Comitê Diretor, será comunicado esses projetos para que eles, no fundo, transpor a data de início e a de fim, mas realmente o número de meses tem que ficar imóvel. E, por último, modificações a nível do orçamento. Ora, as modificações orçamentais deverão sempre preencher os requisitos financeiros indicados na primeira fase, que o Fernando acaba de explicar. Ou seja, é possível fazer alterações, mas mantendo sempre o mínimo obrigatório, dependendo do objetivo específico em que se apresentam, enfim, todos os limites que o Fernando acaba de explicar. O limite máximo do projeto indicado na primeira fase também não poderá ser superado na segunda fase. O que é permitido, sim, é ajustamentos entre parceiros, ou seja, pode haver uma variação ou outra entre um parceiro e outro, que façam um ajustamento entre os seus orçamentos indicados inicialmente na primeira fase, mas sempre, atenção, mantendo os limites financeiros que se requerem nesta convocatória. E, no fundo, são estas as 3 possíveis alterações que é possível entre uma fase e a outra. E assim termino esta primeira sessão da manhã. Preguntas. Sí. Tengo unas cuantas. Vamos passar à ação das perguntas. On pourrait avoir un micro, s'il vous plaît, ici? Non, si on pourrait avoir un micro pour mes collaborateurs. Micrófono. Sí, para que cada uno. Porque Un micrófono de mano, por favor. Donc, il y a pas mal de questions, effectivement. Donc, je vous propose, je vais les lister par catégorie, et comme ça, vous répondrez en bloc. Je peux commencer à donner à Clarisse. Está el micrófono. Ah, non. Donc, on va commencer por toutes les questions concernant. Vamos começar com todas as perguntas que dizem respeito à inscrição das entidades, ao número de participação das entidades nas convocatórias e ao registro das candidaturas. Então, rapidamente, eu gostaria de
tratar todas as perguntas realizadas. Bem, sou um organismo autônomo de uma Câmara Municipal. Eu tenho um NIPC diferente da Câmara Municipal. Então, posso ser considerada uma entidade matriz? No caso das administrações públicas, uma conselheria, um departamento regional é a matriz desse consórcio. Outra pergunta que temos. Se a nossa conselheria não tem um PIC, mas não um NIF, qual seria a entidade matriz? Se a comunidade autônoma tem um NIF e o limite das candidaturas é aplicado a todas as comunidades autônomas em geral. Quanto a estas perguntas, é o único que temos. Clarice, você que quer responder ou quer que eu responda? Bem, se eu sou uma Câmara Municipal, se eu sou um organismo autônomo de uma Câmara Municipal e tenho um NIPC diferente da Câmara Municipal, eu sou uma entidade matriz? Sim. Isto pode ser conferido através do NIPC, ou do CIRET, ou do NIFE, dependendo do país. Quando o registro de entidades estiver disponível, também vamos organizar webinars especiais com uns guias que vão permitir se situar bem e como este registro vai ser validado por nós. Se for preciso depois concretar ou melhorar esse registro, a sua inscrição, nós nos comunicaremos com vocês. Mas no quadro de um governo regional espanhol, por exemplo, uma conselheria não é uma entidade matriz, é uma unidade funcional. Porque é o governo tem um NIPC e as conselherias têm o mesmo NIPC do que o governo. Portanto, isto se faz no nível da conselheria e das direções gerais que tem nas conselherias, onde vamos contar o número de participações. Então, veem que o grau de participação é muito amplo. Tem uma outra pergunta sobre o CSIC. O CSIC tem um NIPC, que equivale ao CNRS na França, mas vamos trabalhar no nível de laboratórios. Então, um laboratório do CSIC vai poder figurar em 3 candidaturas, mas não o CSIC de projeto. Seria o laboratório dependente do CSIC que pode estar em 3 candidaturas. É o mesmo princípio que foi utilizado na convocatória 2014-2020. Então, não se preocupem em relação a isso, porque nesta perspectiva tem que considerar a unidade funcional. É verdade que na inscrição das entidades vamos pedir que nos enviem o organograma da entidade. Portanto, isto vai dar a chave para que vocês saibam qual é o nível no qual se situa a sua entidade, se é uma entidade matriz ou se é uma unidade funcional. Nós vamos trabalhar no nível das subunidades funcionais. Tem muitas perguntas, algumas já são repetidas. Uma pergunta para a Alexandra, eu acho. A proposta pode ser apresentada em inglês? Eu acho que o microfone está aberto. Ou Alexandre, desculpe. Sim, é uma pergunta clássica, mas em realidade a resposta é simples. Tem que apresentar a proposta nas línguas dos sócios, dos parceiros. Então, hoje em dia, no território SUDOE, não existe nenhum território com língua inglesa. Portanto, a resposta é não. Não é possível apresentar a proposta em inglês. Como já disse, primeiramente tem que fazer na língua do chefe de fila e consiga ter as traduções dos
outros beneficiários, se conseguir ao mesmo tempo, ótimo. Se não, tem uma margem de 7 dias de calendário mais para apresentar essas traduções, mais 7 dias naturais para apresentar essas traduções. Tem uma outra pergunta para você. Tem um número mínimo de sócio incluído nos consórcios, nos partenariados ou nas parcerias? Quantos países têm que ser representados? Não existe um número mínimo de parceiros, mas em relação à segunda pergunta, estou em condicionante. Tem que apresentar pelo menos a todos os Estados membros da União Europeia que participam no programa SUDOI. Espanha, França e Portugal têm que estar representados. Portanto, isso significa que tem um mínimo de 3, mas a partir daí não tem condições. Só as de elegibilidade, que são bastante particulares, mas fora isso tem bastante flexibilidade. Tem outras perguntas para você. Podemos apresentar um projeto de menos de 36 meses? Sim. Sim. A duração máxima é de 36 meses, mas não tem uma duração mínima. Portanto, pode sim apresentar um projeto com uma duração inferior a 36 meses. Agora já respondeu com isto a segunda pergunta, né? Tem uma duração mínima aos projetos. Isto tem a ver mais com o bom senso. Não tem uma duração mínima formal, mas é preciso que o projeto atinja uns objetivos que respondam a essa lógica de intervenção. Portanto, precisa de um tempo para realizar esse projeto, mas entendemos que não vai ser 1 mês ou 2 meses, né? Bom, vamos continuar. Se um beneficiário renunciar à candidatura, se estiver numa parceria com 4 beneficiários, o projeto cai, se perde esse projeto. Se tem uma parceria de 4 beneficiários e um deles sai, aí tudo vai depender do Estado-membro? Não. Em verdade, tem que ver qual é o objetivo específico no qual está a apresentar, se o critério dos Estados for respeitado. Depois, os critérios de elegibilidade também forem respeitados. É possível. Sim, poderíamos manter 4 beneficiários. Tem muitas perguntas que estão a chegar e é difícil ver se é possível fazer uma agrupação delas. Eu vou passar umas quantas para o Fernando, perguntas financeiras, e depois voltaremos às outras. E também perguntas sobre as despesas de preparação, desses 12.500 euros. Isto é aplicável a cada um dos beneficiários ou é para o conjunto do projeto? É pensado para o conjunto do projeto, não é por beneficiário esse valor. É um montante que achamos que algumas pessoas podem achar insuficiente, mas como eu já expliquei antes, é baseada na realidade do programa 1420. Ontem teve uma participação interessante da autoridade de auditoria, na qual explicou a sua função, e nós temos de explicar também e basear essa cifra, esse número, nos custos de preparação. É alguma coisa que depois possamos explicar. Fizemos uma análise exaustiva dos custos de preparação no programa 1420 e atingimos esse valor, que é por isso que propomos esse número para o conjunto do projeto. São 12.500 euros para o conjunto do projeto, insisto. Poderia detalhar mais uma vez esses custos, se efetivamente tem que justificar esses valores cheios para justificar esses 12.500 euros? Não é preciso apresentar essa documentação. O único que tem que fazer é distribuir isto na segunda fase por beneficiário. Também, se algum projeto quiser renunciar a esse custo de preparação, pode fazer. Mas vai ser ou 0 euros ou 12.500 euros. Não tem valores intermediários e também não tem que justificar essa despesa.
Esses 12.500 euros são de preparação do projeto ou despesa FEDER. O que foi reembolsado será esse 75% desses custos de preparação, que é como qualquer outra despesa do projeto que for financiada à taxa correspondente. Outra pergunta, voltamos sobre as questões de elegibilidade. Tem alguma data limite para o fim do projeto? Não, que eu saiba, não. Os projetos podem ter começado no início da sua apresentação e, a partir daí, pode ter uma determinada flexibilidade desses 36 meses de máximo, mas não tem limites fixados, não. Qual é a data limite para a conclusão? Efetivamente, a duração que ter em conta é de 36 meses. Não tem uma data última. A data que consideramos é a de início de execução, que prevemos que seja em janeiro de 2024, 1º de janeiro de 2024. Portanto, com uma duração de 3 anos, então acabaria o 31 de dezembro de 2027. Outra pergunta financeira. Tem uma estimação do valor orçamental por projeto? Nós, em certo modo, não queremos limitar a sua imaginação. O orçamento do programa é o que é, não tem outro. Não pode apresentar projetos de 100 milhões de euros, mas tem alguns projetos que podem ter um orçamento relativamente pequeno, e anualmente temos, e outros com um orçamento mais elevado, e também vai ser levado em consideração, como os outros, mas não tem um valor que eu queira ou possa dizer. Eu não sei, não quero condicionar. Um projeto médio agora, que estará mais ou menos por volta de 1.500.000 ou 2 milhões de euros de despesa elegível, mas é um valor médio, mas tem muita variabilidade. Isto já para responder a uma outra pergunta. Não tem limite orçamentário para os projetos, pelo menos no texto da convocatória. Não existe limite. O limite está exclusivamente no nível de participação das entidades. Tem uma outra pergunta, voltando às candidaturas. Na aplicação, será que vai ter uma forma de procurar parceiros? Não vai ser no Sudoe, vai ser numa ferramenta CAP Sudoe, que vai ser apresentado mais na frente. Tem uma pergunta sobre a elegibilidade da despesa. Aqui não vamos responder agora, porque a terceira sessão da manhã vai ser dedicada exclusivamente a estas questões. Vamos pedir então que espere um bocadinho, que tenham paciência para que possamos responder estas perguntas. Tem várias perguntas: se é preciso ter carro para o projeto, se pode ser incluído no projeto. São perguntas muito específicas para necessidades de projetos específicos. Vamos responder a isso depois, mas saibam também que de tarde, na sessão do networking, vamos ficar ao seu dispor, o secretariado conjunto, para responder de verdade estas perguntas específicas que tem agora para a apresentação e a montagem da sua candidatura do projeto. E também apresentaremos todas as ferramentas que vamos colocar para funcionar à sua disposição numa reunião com cada um de nós, virtualmente, até 31 de março. Podem também ter essa reunião a partir desta tarde. Temos uma pergunta sobre o registro das entidades. Se uma entidade, se tiver 2 níveis, estes 2 níveis podem apresentar uma candidatura? E, neste caso, quantas candidaturas poderão ser apresentadas? Sim, se for uma entidade com 2 níveis, a entidade matriz é uma unidade funcional, mas, no final das contas, para nós, são 2 entidades. Máximo
que poderão estar presentes nas candidaturas de projeto. Eu acho que já está esclarecido, mas eu vou repetir. Se tiverem mais dúvidas, de tarde vamos poder responder essas perguntas e todas as questões que possam surgir. Quando registrarem também o seu projeto, como vai ser validado depois, vamos explicar da melhor forma possível como vão poder apresentar essas entidades. Sim, como comentava na segunda fase, no reparto desses 12.500 euros, ou as demais despesas, esse reparto, essa distribuição para os projetos aprovados vai ter um processo que acabaremos já explicando para a autoridade contábil para que ela pague o FEDER correspondente. Volto agora às perguntas das entidades. Se um departamento de uma universidade, que é uma unidade funcional 3, pode se inscrever sem a sua unidade 2, é dizer, sem a faculdade, mas a partir do nível 1, que é a universidade. É um pouco complexo, mas quando virem o organograma, vão entender melhor. Uma plataforma realizada com inteligência artificial, e vão ver que à medida que forem preenchendo, já a aplicação vai colocar de uma forma mais simples. É complexo de explicar de uma forma teórica, mas quando começarem a preencher esse formulário, vai sair automaticamente. Mas o que vocês devem saber como e onde se posicionar é que devem levar esse organograma para ver em qual nível vocês podem se apresentar. E aqui, um complemento de resposta que talvez seja o objeto da pergunta. Uma unidade funcional de nível 3 pode se cadastrar antes da unidade funcional 2 e antes da unidade matriz. Não é necessário respeitar essa ordem. O importante é que conheçamos o organograma para localizar essa entidade, mas não precisa respeitar essa unidade matriz, unidade funcional 2, unidade funcional 3. A unidade pode se registrar a qualquer momento sem que a entidade da qual depende estiver registrada previamente. Não sei se ficou esclarecido. Eu vou lançar agora para vocês a segunda pergunta. 4 departamentos de um centro de pesquisa podem ser chefe de fila de uma candidatura? Você refere cada departamento? Sim. Um centro de investigação, de pesquisa, tem 4 departamentos. Cada um deles pode ser chefe de fila de um projeto? Sim, sim. Sim, porque são departamentos diferentes. São entidades funcionais de nível 3 diferentes. Não é a mesma. Prefinanciamento. Esse 25% tem que ser justificado como custos de pessoal, etc. Isto já Fernando vai apresentar depois, na última sessão. Ele vai tratar disso, da elegibilidade das despesas e como é calculada a participação do FEDER. Aqui tem mais uma pergunta interessante. Teríamos a possibilidade de ver na aplicação do SUDOE o número de candidaturas que estão a ser preparadas por uma entidade matriz? Isto eu acho que não vai ser possível. Se tiverem perguntas deste tipo, podemos ver como adoptar esse sistema. Mas se quiser, poder controlar. Por exemplo, a pessoa que faz essa pergunta, imagino que é de uma universidade e quer saber quantas candidaturas vai apresentar a sua universidade. Aqui, o que aconselhamos é que tentem, né? Sabemos que é difícil, mas que tentem dentro da universidade que seja a mesma pessoa quem registre os diferentes departamentos. É a melhor forma de controlar quem se apresenta, e quando nós formos pedir alterar o registro das entidades, vocês vão ter a possibilidade de alterar com uma senha, com um único código, terão acesso a todas as unidades da sua unidade matriz, da sua entidade matriz. É um pouco complexo, mas o fato de existir um registro de entidades não muda nada na forma na qual
a sua instituição possa se apresentar às candidaturas da convocatória SUDOE. Se não tivesse esse registro de entidades, seria ainda mais difícil para vocês conhecerem o número de participações dos departamentos, das diferentes faculdades da sua universidade. Isto é mais de uma gestão interna das universidades, mas vamos pensar se com a nossa ferramenta conseguimos lhes oferecer uma forma de fazer um acompanhamento da inscrição do registro das suas entidades, ou entidades matriz no SUDOE. Vejo que tem muitas perguntas, mas que podem continuar a enviar. Se quiserem, fazemos mais 2 perguntas e já continuamos com a programação. Pronto, pode ser. Sim, de qualquer uma das formas, esta tarde estamos à sua disposição na sessão de networking para responder todas estas questões. Eu acho que com o que fizemos agora, já fiz uma filtragem de todas as temáticas, problemáticas. Tem algumas perguntas muito específicas para algumas entidades especiais. Alexandre. Emprestar o microfone. Sim, obrigada. Sou Fabian Pichon, da Autoridade Nacional Francesa. Eu estava a ouvir as perguntas relativamente ao número de candidaturas que se podem apresentar. O que eu quero dizer não compromete mais do que a parte francesa. Não sei se a Espanha ou Portugal concordam com o que eu vou dizer. Mas eu sou membro da governança e também avaliador e instrutor de projetos. Vou tentar dar a nossa visão sobre isto. Tem a parte normativa, que permite especificar a entidade matriz ou número de entidades funcionais. Esse é o regulamento, tem uma norma, mas não esqueçam que tem uma avaliação. Essa avaliação tem um foco mais de oportunidade e de pertinência, e eu gostaria de alertar e advertir que uma convocatória de projetos não é uma lotaria. A ideia não é lançar muitas candidaturas para tentar resgatar apenas uma. Eu quero trazer a atenção de vocês e que prestem atenção a que dentro desta estrutura, e relativamente à última pergunta, o fato de conhecer o número de candidaturas apresentadas, tem que saber que tem algumas entidades que têm conselhos de administração, comitês diretivos, que têm estratégias de estabelecimentos que permitem ter uma visão de conjunto e uma determinada coerência relativamente aos projetos apresentados. Tenham cuidado, tem limites legais, normativos, quanto ao número de dossiês que se podem apresentar, mas eu recomendo que tentem entrar num acordo dentro de uma mesma entidade ou estabelecimento para adoptar uma abordagem razonada e razoável, sobretudo para não cortar as suas oportunidades nos olhos dos avaliadores, que podem detectar uma certa dispersão nos projetos. Isto é para a França, pelo menos é uma abordagem francesa, mas eu acredito que seja válido. Peço desculpa por ter intervido assim de um jeito tão abrupto. Obrigada, Fabian. Eu acho que temos já um panorama de todas as perguntas realizadas. Acredito que já podemos passar para